Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. O escaleno, encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, é um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em suas moléculas existem 30 átomos de carbono, sua fórmula mínima é: opção A, C10H17, B, C8H13, C, C5H8, D, C3H5. Já selecionei a opção correta, que é a D, e aqui a caneta tem C30H50. Vou explicar para vocês como que funciona o procedimento de achar a opção correta. Primeiro passo, vocês observem que na questão fala que tem 30 átomos de carbono. 30 átomos de carbono, eu fiz aqui uma sequência de 30 átomos de carbono. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E agora, na atividade, fala que é preciso 6 ligações duplas entre átomos de carbono. As ligações duplas podem ser do jeito que vocês acharem melhor. Eu achei melhor intercalar entre uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples, desde que dá 6 ligações duplas. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações duplas. Agora, resta só fazer a teoria do octeto completando com átomos de hidrogênio. Então, cada carbono faz 4 ligações. Se aqui ele já tinha feito 2 ligações, eu acrescento mais 2 hidrogênio. Esse outro carbono, ele já tinha feito 2 ligações para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Então, acrescenta só um hidrogênio. Esse carbono já tinha feito uma ligação para a esquerda e 2 para a direita, acrescenta um hidrogênio, e assim sucessivamente. Mais aqui para frente, eu tenho um carbono, ele ligando com um carbono da esquerda e ligando com um carbono da direita. Como ele está fazendo só 2 ligações, eu acrescento 2 átomos de hidrogênio, um em cima e um abaixo, para completar as 4 ligações que ele pode fazer. A teoria do octeto é: o carbono está na família 4A, então ele pode fazer mais 4 ligações, completando os 8 elétrons envolvidos na ligação química. Fazendo a contabilidade geral, a quantidade de carbonos, eu tenho 30 carbonos. E a quantidade de hidrogênio, eu tenho 50. Então, é C30H50. E aí, na atividade, pede a fórmula mínima. O que é a fórmula mínima? É eu achar a relação entre a menor quantidade possível entre átomos de carbono. Eu achei aqui o C3H5, ou seja, eu faço uma divisão. 30 eu divido pelo maior número possível, eu divido 30, eu divido por 10, que é igual 3. E 50 também eu divido por 10. Ou seja, o divisor aqui tem que ser igual. 50 dividido por 10 é igual a 5. Então, o C, que é carbono, eu achei 3.
E o hidrogênio eu achei 5. Então, a fórmula mínima é C3H5. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura e o PAC? Temos o composto isopreno aqui abaixo e a sua fórmula estrutural está aqui, e eu tenho que selecionar, eu tenho que escolher a minha cadeia principal. A cadeia principal é a maior cadeia, ou seja, é onde eu tenho a maior quantidade de átomos de carbonos. Lembrando que as ligações duplas, elas devem fazer parte da cadeia principal. Aqui eu vou numerar os átomos de carbonos na cadeia principal. Da esquerda para a direita, eu tenho 1, 2, 3, 4. Da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando que a menor numeração eu devo seguir para a ligação dupla. Eu tenho uma ligação dupla. Se eu olhar a numeração de baixo, eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 para o carbono 2 e tem uma ligação dupla do carbono 3 para o 4. Então, tem do 1 e outra no 3. Se eu olhar na numeração de cima, que é a numeração da direita para a esquerda, eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 para o 2 e uma ligação dupla do carbono 3 para o 4. Então, tanto faz a numeração da direita para a esquerda, ou direita para a esquerda, ou esquerda para a direita, sempre eu vou ter 1,3. Então, nesse caso, eu posso deixar qualquer numeração. Agora, vamos olhar o que está sobrando. Eu tenho aqui um CH3 separado. Esse CH3 que está aqui sobrando, ele é o metil. Quando eu tenho um radical sobrando, nesse caso aqui é o metil, eu vou olhar onde que ele está, qual carbono que ele pertence. Só que agora eu devo analisar a menor numeração também para o radical. Se eu olhar a numeração de baixo, 1, 2. Esse carbono aqui do metil, ele estará no carbono 2. Se eu olhar a numeração de cima, 1, 2, 3, ele estará no carbono 3. Então, nesse caso, prevalecerá a numeração de baixo, porque a numeração de baixo, o radical metil, ele vai estar no carbono 2. E aí, o nome desse composto, eu vou achar aqui, ó, 2-metil. Por que 2-metil? Porque o metil está no carbono 2. O metil, seguindo a numeração de cima, ele vai estar no carbono 3. Seguindo a numeração de baixo, ele vai estar no carbono 2. Então, eu devo seguir a menor numeração para a ligação dupla e também eu devo seguir a menor numeração para o metil, que é onde está a ramificação. A ligação dupla, tanto faz a numeração de cima ou a numeração de baixo, sempre eu vou achar a ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Então, vai dar 1,3, 1,3. Tanto faz numeração de cima, da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Mas a ramificação, se eu seguir a numeração de cima, eu vou achar no carbono 3. Se eu seguir a numeração de baixo, eu acho no carbono 2. Então, eu sigo a numeração de baixo. Então, eu vou dar o nome do composto 2-metil. Buta. O buta quer dizer que eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Então, but é porque é de 4 carbonos.
1,3. 1,3 é onde eu tenho a ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e no carbono 3. Eno. O en significa que é uma ligação dupla. Toda vez que for en, significa que é ligação dupla. Eu acrescento aqui o di antes, porque é duas ligações duplas. Se fosse 3 ligações duplas, seria tri. Se fosse só uma ligação dupla, era só o en. Então, é duas ligações duplas, eu coloco di en. E O, porque se trata de um hidrocarboneto. É um composto que contém apenas átomos de carbono e de hidrogênio. Então, a opção correta é a letra B. Atividade 3. Marque a alternativa que apresenta o número correspondente a um alcadieno alternado. 1. Hepta 1,2 dieno. 2. Hepta 2,3 dieno. 3. Hepta 1,4 dieno. 4. Hepta 1,3 dieno. 5. Hepta 1,5 dieno. A. 1, B2, C3, D4 e E5. Devo escolher uma das 5 opções onde apresenta o número correspondente de um alcadieno alternado. Alcadieno alternado significa onde que eu tenho aquele onde apresenta uma ligação dupla alternada. Então, aqui todos eu tenho 7 carbonos envolvidos na ligação. Então, a cadeia principal contém 7 carbonos. Hepta vem de 7. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos vão ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada cantinho desse é um carbono. E agora eu vou colocar as ligações alternadas. Todos aqui é dieno, significando que é ligação dupla, 2 vezes. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e no carbono 2. Esse aqui é o carbono 1, tem uma ligação dupla. Esse aqui é o carbono 2, outra ligação dupla. No composto 2, eu tenho que ter uma ligação dupla no carbono 2 e uma ligação dupla no carbono 3. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. A ligação dupla vai ser no carbono 2 e outra aqui no carbono 3. Então, dieno, 2 ligações duplas. No composto 3, eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e uma no carbono 4. Esse é o carbono 1, tá aqui a dupla, aí vem aqui 2, 3, 4. E outra ligação dupla aqui no carbono 4, de onde inicia aqui indo para o carbono 5. Aqui no composto 4, eu tenho que ter uma ligação dupla no carbono 1 e uma no carbono 3. Então, aqui uma ligação dupla aqui no carbono 1, aqui carbono 2, carbono 3 e uma aqui no carbono 3 indo para o 4. E o composto 5, uma ligação dupla no carbono 1 e uma dupla no 5. Aqui o carbono 1 tem uma dupla. Aqui é 2, 3, 4, 5 e outra dupla aqui no 5. Como a questão quer que eu escolha um alcadieno alternado, então eu preciso escolher o composto que tem uma ligação dupla, uma simples e outra dupla. Então, olhando apenas para esses números, eu percebo que o que encaixa no que se pede na questão é o composto 4, porque é um, pula o 2 e outra no 3. Então, uma dupla, uma simples e aqui uma dupla. Aqui sim eu tenho uma alternação. Aqui se trata de um dieno conjugado ou alternado. Alternado é quando eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, a opção correta, nesse caso, vai ser a
4, que é a alternativa D. O hidrocarboneto de fórmula CH2, ligação dupla, CH, ligação simples, CH, ligação dupla, CH2, pertence à série dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos ou alcatrienos. Primeiro passo, eu vou analisar e fazer a numeração dos carbonos dessa cadeia. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 carbonos na cadeia carbônica, então eu vou colocar aqui but. Como eu tenho a ligação dupla na cadeia aqui principal, eu coloco o A. Aí fica buta. Buta. Eu tenho a ligação dupla no carbono 1, indo para o carbono 2. E tenho a ligação dupla também no carbono 3, indo para o carbono 4. Então, eu tenho ligação dupla no 1 e no 3. Aí eu coloco 1,3. Como é ligação dupla, vai ser EN. E eu acrescento um DI antes do EN, porque eu tenho duas ligações duplas. E O porque é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é o buta 1,3 dieno. Quando isso acontecer, o nome desse composto eu coloquei aqui, ele é opcional, é só para vocês verem e identificar que esse hidrocarboneto ele pertence à série dos alcadienos, pois se trata de um composto que tem duas ligações duplas. Quando eu tenho duas ligações duplas, eu vou ter aqui o EN. Como tem duas ligações duplas, vou ter o DIEN, é o dieno. Trieno é quando tem três ligações duplas. Alcino, o IN é para ligação tripla. Alceno é para uma ligação dupla só, e alcano é quando eu tenho ligação simples. Então, a opção correta é a letra D, alcadienos. Atividade 5. Agora, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado que envolveu o reconhecimento das funções orgânicas e a nomenclatura dos hidrocarbonetos, responda ao desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. O desafio é este. A partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, indique a diferença entre as moléculas de sabões e detergentes, cite quais são as matérias-primas para a fabricação de cada um dos produtos, identificando o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus. Eu fiz aqui um resumo para mostrar para vocês. Os sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa. Essa cadeia longa é uma cadeia linear. É quando eu tenho uma sequência de carbono, carbono, carbono o tempo todo. Eu tenho carbono um ligado no outro. Aí eu tenho uma cadeia linear. Ela é uma cadeia muito longa. Os detergentes sintéticos, na grande maioria, são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa, cadeias ramificadas. Nos detergentes, eu já tenho uma diferença. Eu tenho as cadeias longas de carbonos, porém, eu tenho várias ramificações, tipo esses exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês, que são as ramificações que acontecem nos exemplos dos detergentes. Outra observação. Os detergentes e sabões possuem cadeias apolar com extremidade polar. A cadeia apolar, ela interage com a gordura e a cadeia polar interage com a água. Tanto o sabão, tanto o detergente,
eles têm essa capacidade de interagir tanto com a gordura, tanto com a água. Por isso, eu preciso de água para mim poder tirar a gordura de um determinado material. Não basta eu passar só o sabão ou só o detergente e já resolver. Eu preciso da água e do detergente ou da água e do sabão para poder eu conseguir reagir, interagir com essa gordura e fazer com que aconteça a reação, a interação. Eu preciso dos três para a interação acontecer. Outra observação que eu anotei aqui para vocês. Os sabões são obtidos através do aquecimento de óleo ou gordura na presença de uma base e obtém glicerol, a glicerina, no produto da reação. Ou seja, para mim ter um sabão, eu preciso aquecer um óleo, eu pego um óleo, aqueço ele. Quando é aquecido esse óleo, na presença de uma base, esses dois vão reagir e vão transformar, essa setinha aqui indica uma transformação, e vou obter a glicerina ou glicerol, aqui eu vou colocar glicerol, e também eu vou obter o sabão. Então, o sabão ele é obtido através da reação de óleo mais uma base. E essa reação ela tem que ser através do aquecimento. Quando aquece, eu tenho o sabão, que é o que eu preciso no meu produto final. Eu vou voltar aqui no desenho da página 55 do PET para me mostrar para vocês como que o sabão age de acordo com o desafio mostrado aqui abaixo. Aqui tem o desenho. Como o sabão destrói o coronavírus. Aqui o vírus ele está em volta de uma membrana lipídica de gordura que protege seu material genético. Então, essa parte aqui rosinha, que está aqui do lado, ele é uma membrana lipídica. Essa membrana lipídica nada mais do que gordura. Essa gordura ela está aqui protegendo o material genético que está aqui dentro do vírus. Esse desenho aqui vermelho, eles são as proteínas que o ajudam a infectar as células humanas. Aqui eu tenho a molécula de sabão. Esse desenho da molécula de sabão, essa parte verde, essa cabecinha verde, a cabeça é a cabeça hidrofílica, é a parte que interage com a água. E essa cauda é a parte hidrofóbica, ela interage com os óleos e a gordura. Como acontece no vírus? A molécula de sabão, a cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. Então, a molécula de sabão ela chega e entra em contato aqui com o vírus, do coronavírus, e ela destrói, ou seja, as proteínas e os outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. Então, essa cabecinha aqui vermelha, elas são as proteínas, elas são rompidas e são arrastadas pela água. E essa parte cinzenta que tem aqui do lado do material genético, ela é a membrana lipídica. Essa membrana lipídica, que é formada por gordura, ela vai ser destruída por causa do contato das moléculas de sabão. Então, isso aqui que vai fazer com que o vírus seja destruído. Então, recomenda-se usar água e sabão
lavar as mãos sempre para destruir o coronavírus e usar o álcool em gel somente quando não ter acesso à água e sabão. Os detergentes são obtidos através do petróleo, enquanto os sabões são obtidos através de óleo. Então, os detergentes, eles são mais prejudiciais ao meio ambiente do que o sabão. O detergente, ele produz mais espuma e facilita a remoção das gorduras. O sabão não espuma tanto, mas não prejudica o meio ambiente. E uma informação muito importante que eu anotei aqui para vocês. Os micro-organismos só quebram as moléculas de sabão porque as enzimas produzidas por eles são capazes de quebrar somente as moléculas de cadeia carbônica linear presente nos sabões. Os sabões possuem a cadeia linear dessa forma: carbono, 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 e vai sempre em linha reta. São cadeias lineares para as moléculas do sabão. Enquanto do detergente, as moléculas elas possuem essas ramificações. Aqui, ó. Cada grupo desse daqui é as ramificações. E essas ramificações é que vai dificultar. Então, os micro-organismos só quebram as moléculas de sabão, porque elas estão de forma linear. É mais prática, mais fácil para elas, porque as enzimas produzidas por eles são capazes de quebrar somente as moléculas de cadeia linear presente no sabão. E essas cadeias carbônicas aqui do detergente é mais difícil. Por isso que o rio Tietê fica aquela camada de espuma por cima do rio o tempo todo e o meio ambiente não consegue acabar com aquilo lá sozinho. É preciso jogar um certo produto químico para poder acabar com tudo aquilo lá. Então é isso. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até em breve. Até a próxima.